Iniciamos mais uma vez o do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para você. E hoje nós estamos com uma temática maravilhosa, mas melhor ainda é quem vai estar conversando sobre essa temática. A temática que vamos estar falando hoje é como não perder o seu casamento em meio à correria da vida. Eita, meu irmão, o negócio vai pegar fuego, né? E aí quem está conosco aqui é a pastora, a psicóloga Roberta Magalhães, né? Minha esposa, mãe do meu filho Joey, né? E nós estamos aqui para poder falar um pouquinho mais sobre como o casamento ele precisa ser visto, de que forma ele está sendo visto e quais são as mudanças que às vezes a gente precisa realizar na nossa vida. E, Roberto, quer se apresentar, falar alguma coisa que eu não falei? Sim, primeiro agradecer, né? Pra mim, assim, que sempre que eu venho pro podcast conversar, a gente pensa que está dando, na verdade, a gente que está recebendo, né? Porque o ouvido mais pertinho da nossa boca é o nosso, né? Então, quando falar de casamento, é um privilégio, né? Tô longe de viver um casamento perfeito, né? Estamos longe, está sendo aperfeiçoado, mas tem no processo, né? No processo, mas tem a ver com o nosso ministério, né? Assim, casais, família, tem muito a ver com o que a Toque do Céu acredita, com o que eu e o Jorge acreditamos, que realmente o mundo melhor tem a ver com famílias melhores, né? Famílias saudáveis, né? E aí falando um pouquinho desse contexto de casais, né? Sobre casamentos, essa correria do dia a dia, da vida, por que os casamentos, eles às vezes não estão dando certo. Uma coisa que fica muito em mente é que existem casamentos que às vezes não existe nem muita briga, né? Mas também não existe muita comunicação, né? Faltam os dois fatores, né? Às vezes nós temos casais que moram na mesma casa, estão nos mesmos ambientes, frequentam as mesmas localidades, mas emocionalmente eles estão distantes, né? Está destituído, né? Então a gente começa a perceber que o casamento ele não somente se perde por causa de um conflito, mas ele se perde também por uma questão de desfoco, falta de conexão, uma desconexão, né? Como é que hoje você vê essa relação do estar conectado, às vezes fisicamente em casa, né, ou no trabalho, ou em algum ambiente, e está desconectado na alma, né, nas emoções, na aliança? Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu queria falar algo para quem está nos assistindo, assim, que casamento é para gente grande, começa por aí, né? Então, assim, do jeito que eu não acho, né, meu posicionamento como mãe, como psicóloga e pastora, que uma pessoa de 12 anos tem condições para namorar, a gente tem que ter cuidado com a idade que você casa. Idade mesmo, idade cronológica. É verdade. A idade que você casa, a maturidade que você está tendo. Porque quando você casa maduro, consciente de que realmente quer um casamento, mesmo que você passe por adversidade, conflitos, lutas, você passa como um adulto, de uma forma madura. Verdade. Mas conexão, como tu falou, né, sobre estar conectado, desconectado, eu acho que tem muito a ver, assim, como você vive com o seu cônjuge. Porque você pode estar perto e não estar junto. Né? E você pode estar, às vezes, até o marido trabalhando a semana toda, numa missão. Tem muitos homens que são executivos, viajam o Brasil e só vê a esposa sexta, sábado, domingo, e é um casamento altamente saudável e altamente conectado. Isso. Né? E tem pessoas que convivem, almoçam com o marido, jantam com o marido, mas não trocam uma conversa. O marido não sabe nada da esposa, a esposa não sabe nada do marido. Verdade. Tem segredos que uma amiga sabe e o marido não sabe. Né? Tem dinheiro que o marido tem, a mulher não pode desfrutar. Ou seja, vários sinalizadores de que o relacionamento está desconectado. Eu acho que quando a gente percebe que um casamento está conectado é quando o seu cônjuge é o seu melhor amigo. Começa por aí. Né? Então eu tenho orgulho de dizer que o Jorge é meu melhor amigo, onde eu converso, briga também, abre o coração, discordo, tem dia que eu sou bem mansinha, tem dia que eu sou bruta, né? Eu não sou perfeita, tô longe. Mas eu sei que o Jorge sabe que pode contar comigo e eu sei que eu posso contar com o Jorge. Então eu acredito que a conexão começa por aí. Quando o seu cônjuge, além de ser a pessoa que você abraça, beija, tem relação sexual, vive tudo que você foi feito para viver. Antes de tudo isso, você olha e diz, eu casei com o meu melhor amigo, eu casei com a minha melhor amiga. Seja um ponto de conexão, de confiança, de partilha, de abrir coração, de poder falar. Às vezes, eu estou com minha mente desorganizada, de muita demanda, problemas, eu falo, Jorge, ora pela minha mente. Eu não vou chegar pro meu paciente e falar, ora pela minha mente. Até porque o paciente quer de mim o quê? Uma mente organizada. Na igreja eu posso pegar uma amiga ou outra para falar. Mas todo tempo, imagina, pastor, ei, ora pela minha mente. Então eu peço oração, mas a primeira pessoa que eu peço, ora pela minha mente, ô Jorge, ora por esse projeto. Jorge, eu vou pregar no evento, ora por esse evento. É o meu melhor amigo, a pessoa que eu busco ser conectado. E falando sobre conexão e desconexão, existe uma temática que é bem importante, que é a questão da comunicação. Né? Porque às vezes tem pessoas que elas até conversam,
uma com outra, mas elas não se comunicam uma com o outro, né? Então é interessante porque às vezes os casais eles tipo trocam informações, mas eles não compartilham os sentimentos. Eles não têm essa entrega que vem do interior e que faz o casamento ter aquela liga, né? Então eu me lembro, né, tempos atrás, né, que nós tínhamos uma certa dificuldade numa comunicação, né? Porque nós tínhamos sido criados em culturas diferentes, né, em ambientes diferentes. Você estava trazendo para dentro da casa hábitos e pensamentos e crenças que vinham da tua realidade, eu trazendo os da minha, e a gente teve um início, como você já falou, né, onde nós tivemos um momento de atrito. Por quê? Sim. Porque nós estávamos sendo alinhados para poder dar certo. E graças a Deus que eu e você sempre tivemos na nossa vida aquela crença, aquela verdade dentro da gente de fazer dar certo. Porque às vezes as pessoas falam assim, não deu certo. Eu disse, mas você fez dar certo? Você se tornou a melhor pessoa para aquela pessoa se tornou a melhor pessoa para você, você deu a segunda chance, a terceira chance, você soube perdoar a primeira, né, como o próprio Jesus fala, né, 70 vezes 7, né, ou seja, 490 vezes por dia, ou seja, um valor ilimitado de vezes, né? Então eu entendo um pouco isso. Aí eu queria que tu trouxesse o entendimento um pouco de como viver a verdadeira comunicação dentro do lar. Né? Como viver essa comunicação e não somente conversar, não somente falar informações, mas falar de sentimentos, falar de o que está dentro da gente. Eu acredito que a gente vê que no mínimo 50% do ambiente que vivemos, ele tem a ver com como nós falamos, como nós vivemos. Uhum. Então, assim, a minha casa, ela é 50% minha responsabilidade. Então, se ele é um ambiente de paz, é porque 50% eu estou colocando aí paciência, amor, palavras de Deus, presença de Deus. Porque tem gente que quer culpar sempre o cônjuge do ambiente. O ambiente é sujo, o ambiente é bagunçado. Uhum. Mas você está dentro desse ambiente. O que é que você está fazendo para mudar ou implantar um bom ambiente? Verdade. Né? Então, acredito muito assim que a comunicação, né, que é a pergunta que você falou, o ambiente que a gente está desenvolvendo, ele tem a ver com você. Né? Uhum. Então, assim, talvez você não mude tudo, mas se você mudar 50%, a vida é um efeito dominó. Alguma coisa de bom que você instaura vai chegar no seu cônjuge, no seu filho, no ambiente que você vive. E qual o sinal que essa comunicação está adoecendo, Roberto? Adoecendo? Qual seria, tipo, o sintoma, né, que você percebe que, tipo, opa, já está falhando aqui a comunicação? Eu acho que quando você vê que o ambiente, a comunicação está falhando, é quando parece que só existe uma pessoa na relação. Certo. É a vontade da pessoa, é só ela que desfruta, é o jeito dela que é melhor, só ela que fala, só ela que tem razão, autossuficiência demais. Eu acho que o ambiente saudável é quando você fala, também você escuta, é quando você recebe, mas você também dá, é quando você cede, mas momentos também você não cede. Tipo, vai no restaurante, por que o prato é sempre o que o seu marido quer? Um dia pode ser o que o seu marido quer, outro dia pode ser o que você quer. Um dia você pode pedir um suco que você tem vontade de tomar, o outro dia pode ser um suco de um filho. Então, esse ambiente onde as pessoas desfrutam dele. A comunicação é saudável quando um fala, outro escuta, né? Porque o que a gente vê muito nos casais hoje em dia é um aluno e um professor. Um está sempre ensinando, está sempre certo, tudo dele é o melhor. E o outro é sempre um aprendiz, está sempre cedendo, nunca pode ter gosto. Então, acho que o ambiente desse é um ambiente hostil e adoecido. Eu acho que o ambiente saudável é quando um dia o marido está se arrumando, a mulher espera. Outro dia a mulher, né, pode esperar pelo marido. Um dia o marido se serve primeiro, outro dia a mulher pode servir primeiro. Um dia o marido dá banho nas crianças, outro dia a esposa dá banho nas crianças. Então é um ambiente de troca, onde tem ganhos, tem percas, onde um avança, outro retrocede. E sempre o ganho para os dois. Então, se você vive uma relação que só um está feliz, só um ganha, provavelmente falta comunicação, acordo e falta realmente desfrutar desse ambiente saudável. Se os dois estão felizes, se os dois podem falar, se os dois podem expor medo, se os dois podem pedir perdão, se os dois podem ceder, é um ambiente, né, assim, de crescimento saudável, né? E eu fico pensando, né, depois da tua fala aí, pensando que realmente quando esse diálogo ele desaparece, né, essa comunicação ela desaparece dentro do lar, dentro do casamento, né, dentro do relacionamento, as interpretações elas começam a assumir o controle de tudo. Ou seja, quanto menos eu falo, quanto menos eu comunico, né, quanto menos eu estou nessa relação de falar e ouvir,
quanto menos eu estou nessa situação, mais eu dou abertura para que as interpretações, sejam de um ou de outro, elas venham prevalecer. E é daí que surgem as brigas, é daí que surgem os confrontos, é daí que surgem os silêncios, porque o silêncio também comunica. Então, quando alguém está em silêncio, também ela está falando alguma coisa, ele está falando alguma coisa, né? Ou seja, se seu cônjuge nunca se expõe, se o seu cônjuge nunca tem gosto e o seu cônjuge aceita tudo, se preocupe. Porque às vezes a gente pensa que está tudo ótimo e está abrindo a margem aí para provavelmente futuras mentiras, futuras traições. Porque quem não explode, implode. Quem não se expõe, quem não se expressa, alguma coisa dentro está inchando. E aí, do nada, aquela pessoa extravasa a insatisfação dela numa traição, extravasa a insatisfação dela em mentiras, e você pensa que conhece o cônjuge. Verdade. E, na verdade, ele está só calado, porque ele não tem ambiente de discordar, ele não tem ambiente de se expressar, né? Ele não tem ambiente nem de ser amado. Ele tem que dar, só ele que ama, só ele que cede, só ele que aposta, só ele que entrega. E aí, isso é um ambiente hostil, um ambiente perigoso e propício para muito adoecimento. Por isso, quando eu vejo um casamento acabando, um ambiente de traição, eu sempre falo, cuidado, porque quem traiu é o responsável, mas que ambiente eu estou instaurado? Será que eu de alguma forma, minhas omissões, eu não ter falado, pode também ter propiciado um ambiente, né, de desejos reprimidos? Que não tem um ambiente de diálogo, não tem ambiente de troca, nem de discordância. Casal pode discordar, casal pode pensar diferente, casal pode brigar, sim. Mas ele precisa olhar que o que une eles, o único propósito deles são os pontos de convergência. Você gosta de tudo que um falar, outro dizer amém, concorda com tudo, não tem gosto, aí vai se tornar um ambiente de codependência, um ambiente hostil, um ambiente de falta de expressão e um ambiente extremamente adoecedor. E quando eu escuto você falando um pouquinho sobre isso, né, e esse diálogo que a gente está tendo aqui agora, uma coisa que eu percebo muito é que essa distância emocional que o casal possa vir a ter, ele inicia exatamente pela falta de conversa. Então a distância emocional, ela vai iniciar exatamente quando os dois cônjuges, eles começaram a ter um bloqueio e ter uma dificuldade no ato de conversar, de se comunicar. Né, provando mais uma vez que a comunicação ela é capaz de trazer o renovo, né, para o casamento. Uma boa comunicação é capaz de transformar o ambiente do lar, principalmente se ela vem regada com amor. Né? Eu acredito que as conversas, né, você falou que o casal pode brigar, né, a pessoa vai dizer, pai, pode brigar, mas entenda a briga, né? Entenda qual é a briga. Um casal adulto, um casal bem equilibrado, maduro, ele até sabe brigar. Por quê? Porque ele não briga xingando, ele não briga agredindo, ele não briga irritando, porque sabe o ponto fraco do outro e começa a cutucar o outro naquele ponto fraco até a pessoa explodir. Não é uma briga que você vai até os extremos, não. É uma briga ponderada, onde as duas pessoas elas sabem até que ponto devem ir e vem no papel construtivo de quê? De serem parceiros na construção ou reconstrução. E quando eu são capazes de mudar a sua linha de raciocínio, até não porque elas na realidade elas não estão querendo ser simplesmente certas. Elas estão querendo viver em paz um com o outro e elas são capazes de entregar a maior dádiva, que é o amor. Diz assim, porque eu te amo, eu me abstenho disso aqui. Imagina se no casamento tivesse essa abstenção mútua, sempre. Uma briga de cordialidade, como é que seria, né? E quando eu falo que o casal briga, a gente é porque briga mesmo. Se você tem 2 filhos, eles brincam muito, mas brigam. Imagina um cônjuge que vem de cultura diferente, educação diferente, ambiente diferente, briga. Porque como o Jorge falou, briga de gigantes, briga de pessoas maduras é diferente. Isso, totalmente. Né? E mesmo que um dia você saia do prumo, altere sua voz, o que é legal depois da briga? Arrependimento, a tomada de consciência, reconhecer, né? O pedido de ajuda, reconhecer. E às vezes no meio de uma adversidade, até de uma briga, que eu não estou aqui implantando a cultura da briga, pelo contrário, mesmo que você brigue e saia um pouco do prumo na sua jornada, 30 anos de casado, saiu 2, 3 vezes, é importante que também você veja a sua humanidade, o seu desejo de melhorar, pede ajuda e, mais uma vez, uma coisa que o Jorge fala muito, guardar no coração o que a pessoa tem de bom. Porque se você tem uma reserva do cônjuge no seu coração, não vai ser uma briga, né, um sai do prumo, uma discordância que vai fazer com que você deixe de amar essa pessoa. Verdade. Né? Eu acredito que você guarda o que ela tem de bom,
vai superando aí os desafios, uma briga, uma confusão, e dando chances para os outros recomeçarem, porque nós também não somos as melhores pessoas do mundo, não. Verdade. Às vezes a gente é chatinho, às vezes a gente é arrogante, às vezes a gente é autossuficiente. Quando a gente quer ferir, a gente sabe. O homem sabe ferir a mulher sabe ferir o homem. E aí isso aí é o que realmente o mundo jaz no maligno. Aí a gente precisa de Jesus, aí pedindo para Deus forjar o nosso caráter, tratar a nossa personalidade, lidar com as iras ocultas que a gente tem. E aos poucos a gente vai sendo aperfeiçoado e vai dominando isso. Vai tendo tudo isso dominado dentro de nós, que é o leãozinho ali adormecido, que mata esse leãozinho, vai adormecendo ele, é Espírito Santo de Deus. Espírito Santo. Porque se a gente tirar Jesus da gente, a gente fica arrogante, prepotente, autossuficiente, pisa mesmo no cônjuge. Verdade. E ainda acha que tá certo. E para você que está nos assistindo aí, talvez você entrou agora no meio desse momento maravilhoso de diálogo, de conversa do Cellcast, uma transmissão diretamente do céu para você, você precisa entender que nós estamos falando sobre como não perder o seu casamento nessa vida corrida, né, nesse corre-corre da vida. E se existe uma coisa que hoje você também vive, Roberta, e eu vivo, e muitos outros casais vivem, é a multiplicidade de tarefas. Ou seja, nós somos um indivíduo e muitas vezes nós estamos o quê? Temos que lidar com o casamento, lidar com o trabalho, lidar com a igreja, lidar com o propósito, lidar com os filhos, lidar com a gama diversa de situações na nossa vida. Fora, né, os desafios que nós temos interiormente com a gente mesmo. Né? Ou seja, tem que saber lidar com tudo isso, né? Então, como é que a gente pode equilibrar tudo isso para poder ter uma vida saudável no casamento? Porque no casamento, tanto o marido cuida da mulher, quanto a mulher cuida do marido. E se deixar essa correria toda, se os dois trabalham, eu conheço pessoas que, por exemplo, um trabalha de manhã, o outro trabalha à tarde, então já não se vê durante o dia. E à noite fica exclusivo, às vezes, para o filho, né? E aí, como é que lida com isso? Eu acredito que primeiro você tendo em mente de que o lidar com isso não quer dizer que você vai conseguir sempre. Né? Olhar os papéis que você ocupa. É mãe, é pai. Tem filhos, tem trabalho, né? Vai lidando com a realidade. Eu acredito que visitar as áreas diariamente, acho que uma boa agenda planejada faz parte, uma coisa que ajuda muito. A gente tem uma organização semanal, precisamos melhorar, mas temos. E a gente tem muito um planejamento diário, como é que vai ser o nosso dia, quem pega o Joey, quem vai ficar com ele, que horas ele vai para o consultório, se vai ter almoço pronto, se não vai ter almoço pronto. A gente conversa sobre vários âmbitos da vida. E também eu acho que sinalizar o seu limite. Tipo, tem dia que eu falo, Jorge, eu tô um pouquinho por aqui, dá uma olhada melhor no Joey. Aí o Jorge também tá sobrecarregado no consultório. Roberto, hoje eu não consigo fazer tanta coisa da igreja nem com o Joey. Dá uma olhada nessas duas áreas aí. Eu acho que você conversar diariamente com o seu cônjuge, organizar a sua rotina, até porque a sua agenda é sua, você que deixa ela grande ou pequena, gordinha ou magrinha, você que deixa ela equilibrada ou desequilibrada. Eu acredito também pedir ajuda, né? Tem coisas que você tem super habilidade que eu não tenho. Ontem mesmo, eu fiz várias coisas com o Joe e falei, ei Jorge, dá uma olhada nesse tema aqui pra mim, se tu puder, estrutura uma parte do podcast, me ajuda nisso aqui. Eu acho que pedir ajuda não te deixa menor, acho que te deixa maior. Isso. Porque tem muito casal que o cônjuge não pede dinheiro ao outro, não pede ajuda, não pede conselho, e aí vai ficando muito cansado sozinho, porque é muito autossuficiente. Verdade. Mas são algumas dicas, é planejar, organizar a rotina, conversar diariamente sobre o que está por vir, e também quando não conseguir, não deixar chegar no limite da exaustão, ou se desrespeitar, já falar pro outro, às vezes o Jorge fala, Beto, queria dormir um pouquinho mais, ali 1 horinha a mais, como eu falo, Jorge, dá licença ali o Joey, que eu tô precisando ler, ter um tempo, vou pregar, não sou igual a ti, que meia hora resolve tudo, eu preciso um pouquinho mais de tempo, Jorge, beleza, bora Joey, vai andar no condomínio. Eu acho que essa conversa diária, né, entendendo que o seu marido, ele não é o seu rival, né, não é o seu aliado, tá ali dentro da mesma missão. Eu acho que olhar o cônjuge como um bom ajudador também faz você administrar tantos papéis, tantos lugares. Né? E essa temática e a tua fala também me ajudou muito a lembrar de uma temática, né? Que é exatamente que as prioridades na vida, elas definem destinos. Né? Então, tudo que a gente coloca como prioridade, quando a gente tem essa escala de prioridade, você falou também sobre isso, né? Mas quando a gente estabelece as prioridades da nossa vida, nós começamos a identificar para onde é que nós onde é que nós vamos chegar no final daquela história. Então, eu acho que vale o casal parar e dizer assim, opa, vamos lá, deixa eu conhecer as tuas prioridades, vamos conhecer as minhas, vamos ver se dá match, né? Vamos ver se realmente elas estão batendo, né? Se as prioridades que você está tendo, às vezes, para a família está em primeiro lugar,
mas para outro está em terceiro. Às vezes a criação de filhos pode estar em primeiro lugar, mas para outro pode estar em quarto lugar. Sim. E quando essas prioridades não estão bem definidas, elas acabam sendo distorcidas dentro de casa. E o casal começa a ir para lugares diferentes. E aí começa a ter o quê? A briga, começa a ter a discussão, começa a ter o desentendimento, né? Porque a pessoa começa a dizer assim, poxa, nós não estamos juntos nessa não? Mas na realidade é só porque não foi parado para pensar junto de qual é a prioridade do casal, né? Para Sim. o casal, né? E aí eu queria que nessa ideia que a gente está conversando sobre casais que estão buscando não perder o casamento nessa vida corrida, eu queria que tu contasse um pouco mais da tua personalidade também, um pouquinho de alguma coisa que você queira contar com relação ao que tu já cometeu nessa área, que não foi legal, ou que foi certo, erros, o que foi que tu aprendeu, né, no meio dessa tua jornada, né? É uma coisa que me ajuda muito é entender que o casamento ele não foi feito para ser um peso, ele foi feito para me tornar uma pessoa melhor. Uhum. E aí, uma coisa que eu errei muito foi quando eu casei com o Jorge, eu projetei muita coisa nele do meu pai. Então, meu pai batia os tapetes, lavava a louça, tirava o listar horário. Aí, quando eu mal casei, eu já ficava querendo que o Jorge fizesse a mesma coisa que meu pai fazia com a minha mãe. Aí, um dia ele só falou uma vez. Tem coisa que ele fala uma vez, eu aprendo rapidinho. Ele olhou pra mim e falou, Roberto, você não casou com seu pai. Então, isso pra mim foi uma virada de chave. Né? Isso não quer dizer que ele não pôde aprender coisas com meu pai. Aprendeu bastante. Entendi. Meu pai sempre lavou louça, cuidou de casa, botava na máquina e o Jorge ajuda, né? Não vou dizer que é a área que ele mais gosta, mas ele ajuda, né? Uhum. E uma coisa que me ajuda também é pedir ajuda. Tipo assim, tem dia que eu sou bem acolhida, tem dias que eu sou, né? Deixei de lado, acontece. Mas eu peço ajuda. Eu preciso da organização da casa. Jorge, Joey, estou um pouco cansada, me ajudem. Então, antes eu queria muito que o Jorge sentisse tudo, que você sentisse tudo, que o Joey entendesse. E hoje eu entendi que às vezes a gente quer romantizar demais o casamento e a família. Uhum. E você, quando expressa o que sente, você diminui uma margem de sofrimento. Isso. Então, às vezes eu falo, Jorge, para lavar a louça, pronto, lava. Uhum. Né? Não preciso eu querer que o Jorge sinta que ele precisa lavar. É legal quando a pessoa se antevê. Mas se ela não se antevê, você pede ajuda. Ei, Jorge, estou precisando dar um tempo ali e tal, o que é que tu acha? Vai conversar com teus amigos, vai resolver teus projetos, as escadas. E a gente vai conversando, não é que o Jorge, ele mande em mim, me autorize, mas como nós somos amigos e parceiros, eu vou vendo como é pra ele, né? Eu sair, resolver uma coisa ou outra. Então, acho que uma coisa que me ajuda no meu casamento, diálogo contínuo. Eu acredito que pedir ajuda, eu insisto com isso, porque isso é uma virada de chave. Já a Nina fez cocô ali, tá bagunçando demais, me ajuda nisso aqui. Ai, tem muita folha na frente da casa, me ajuda. Então, ei, Jorge, ore mais por mim, eu tô me sentindo fraca. Eu tô passando por essa dor aqui, eu queria saber se eu posso contar com você. Então, acho que pedir ajuda, mostrar a vulnerabilidade, me ajudou a estar melhor casado. Tem gente que esconde as coisas para ficar casado. E tem gente que não está casado porque esconde as coisas. Tem uma coisa que eu acredito muito, assim, que vale a pena a gente estar falando, é que algumas pessoas, elas acreditam que casamentos fortes são perfeitos. Não é? As pessoas têm esse erro ao pensar, né, trazendo essa perfeição que não existe, não vai existir. Sim, não né? Mas, na realidade, esses casamentos que precisam entender que não são perfeitos, eles se tornam fortes quando eles são restaurados constantemente. Muito bom. Então, a restauração do casamento constantemente, continuamente, prova que existe um amor, que existe a tentativa de acertar, que existe a busca pelo certo, né? Então, essa maturidade, ela é exatamente aprender com os nossos erros. Então, quando o casal, ela tem os cônjuges, eles reconhecem seus erros, reconhecem as suas falhas, elas aprendem com maturidade aquilo que precisam aprender. Quando eles reconhecem que realmente um casamento forte não é falar sobre perfeição, mas é falar sobre constantes ajustes e restaurações, eu acredito que o casal ele começa a crescer e começa a desenvolver de uma forma plena, né? E tem também, Roberta, algo assim que eu queria trazer à tona, porque esse tema ele mexe muito com o casal. Para mim, eu acredito que boa parte dos casais luta um pouco com isso. Em que sentido? Tanto por aquilo que foi feito, quanto aquilo que foi omitido, né? E é um temazinho básico chamado, uma palavra pequenininha, mas bastante complexa, chamada perdão, né? E aí, o perdão, ele é indispensável ou não para um casamento duradouro?
Eu acho que o perdão, ele é crucial, assim. Se você tá casado e tem dificuldade de perdoar, você vive muitas marcas no seu casamento. Porque conviver a dois é continuamente tá sendo perdoada e perdoando. Né? E eu amo o conceito de perdoar, que é perder a razão. Então, os casamentos mais fortes, mais saudáveis, mais felizes, são que as pessoas continuamente decidem perder a razão. No sentido, tá, deixa, cede, tudo bem. Né? Não é ser omisso, né? Não é ser passivo, mas é ser inteligente emocionalmente e espiritualmente ao ponto de entender que a pessoa ela não é o erro. Verdade. E que mesmo que ela erre, você pode dar a chance dela recomeçar. Então, tem casamentos enterrados, acabando, porque a pessoa ela quer ter razão. E você fala o quê com razão? Vai pra onde? Fortalece o quê? Compra meio quilo de carne moída? É, como eu falei no vídeo, né? Ter razão, não compro nem meio quilo de carne moída. Né? Então, acho que no meu casamento que me ajudou foi isso. Uma vez, meu pai, quando era vivo, né, ele falou assim, acho que quando a gente fez 7 anos de casado, hoje a gente tem mais de 15, né? Ele falou assim, tô notando que você e o Jorge a cada dia mais estão mais bem casados, melhor casado. Falei, pois é, pai, acho que eu tô uma pessoa melhor. Ele disse, melhor porque tá cedendo mais. Melhor porque entende que mesmo tendo razão, decide abrir mão, melhor porque cede, melhor porque encontra mais pontos de acordo. E isso, minha filha, vai fazer você viver um casamento muito melhor. E hoje eu vejo que as brigas que eu tenho hoje, entre aspas, tem mais nada a ver com as que eu tinha 10 anos atrás. Coisas que me irritavam, como uma pasta de dente, uma toalha na cama, eu pego a toalha e estendo. Tipo, eu tava falando com um casal essa semana. O Jorge é incrível, mas assim, eu acho que tem 15 anos que eu peço pra ele não deixar uma camisa numa cadeira. Eu deixo sempre. E ele não tá deixando só uma, irmão. Ele tá deixando 2 a 3. Então teve coisas que ele evoluiu e tá, meu Deus, anos-luz na minha frente. Agora eu tô no treinamento, pessoal, sabe o quê? De tirar da cadeira principal pra cadeira secundária, que é uma mesinha que tem do lado. E ele tá fazendo um grande discípulo, o Joey. Tem dia que tem 2 músicas dele e 2 do Joey. Orem por mim. Vai dar certo, fala comigo, vai dar certo, já deu certo. Mas tu falou muito sobre o perdoar, né? Agora, o não perdoar é exatamente o quê? É permitir que essa mágoa ela fique gravada na gente. E a mágoa, na realidade, ela permite algumas coisas. Uma das coisas que ela permite é o quê? É fazer com que o passado domine ou controle o presente. Né? Então, o perdão, falta de perdão, ele existe por causa do acúmulo da mágoa. E a mágoa faz com que o passado controle o presente, né? Você já foi vítima disso alguma vez, Roberta? De que o passado controlou o presente por causa de uma mágoa? Sim, eu já tive mágoas, eu oro muito a Deus para Ele me tratando. Antes eu ficava mais tempo assim com a mágoa no meu coração. Já dormi, inclusive, com o Jorge, sem querer muito papo. Hoje eu já tento me resolver, a gente tenta se resolver no mesmo dia. Não estou dizendo que todo dia a gente consegue, mas a gente tenta, está conseguindo mais. E também, eu estava falando isso até num vídeo pessoal, no meu Instagram, falando assim, que depois que eu fiz 40 anos, eu não tenho mais 40, né? Eu vou fazer 42. Eu olhei e disse, meu Deus, a vida é tão curta. Um dia desse, meu filho nasceu, já tem 6 anos, as coisas são tão rápidas. Um dia desse, meu pai estava vivo, já não tenho mais pai. Pra gente perder, sabe? Maltratando a pessoa no erro dela. Ou todo o tempo ali, se sentindo superior, sabe? Querendo dar recado, aquela coisa de superioridade. Hoje, sinceramente, eu já fui ofendida por uma pessoa, ela me desrespeitou. Meia hora depois, ela se arrependeu e eu avancei e continuei amando aquela pessoa. Mas o que me ajudou, Jorge, foi uma identidade em Cristo. Hoje eu sei quem eu sou, eu sei quem me levantou, eu entendo meu propósito. Eu sei que até os meus erros, Deus, assim, tá me ajustando. Eu sei que a minha personalidade vai alcançar pessoas do jeito que eu sou. Então, uma identidade tão formada, tão forjada pelo Senhor continuamente, que eu fico vendo quem sou eu para prender alguém no meu coração. Quem sou eu para me sentir digna de arrastar mágoas e ressentimento das pessoas? Isso é tão pequeno, acho que a vida é tão curta, tem tanta coisa boa para desfrutar, para viver. Eu acho que eu tenho tanta coisa para entregar, que com certeza se eu encho meu coração de mágoa, eu estou deixando aquele lugar que podia ser ocupado com bondade, com oração, com presença, ocupando mágoa, tristeza, ressentimento. Porque o teu coração só tem um tamanho. Se tu enche de mágoa, tu não consegue botar bondade. Hoje eu decido assim, o que é que eu tenho para dar? Deus me fez pra quê, minha irmã? Deus me fez pra ser boa, pra ser alegre, pra ser animada. Então, a gente só dá o que tem. E hoje eu só tenho isso pra dar, amor, alegria e o fruto do Espírito. E mágoa a gente vai deixando no meio do caminho. E se Deus quiser, ninguém vai pegar elas. E o que muitas pessoas, elas perguntam, assim, tanto no consultório, vem com essas indagações, quanto
no meio do caminho, seja aqui na igreja, seja onde for, pergunto muito assim, como é que eu perdoo se a dor ela ainda existe? Né? Como é que eu perdoo com essa dor que ainda está dentro de mim? Como é que eu faço isso? Porque o perdoar não é sobre sentimento. Você não está todo dolorido, vai treinar? Você não está cansado, vai trabalhar? Pronto, perdoar é uma escolha. Você decide não prender essa pessoa no seu coração e decide entender a humanidade dessa pessoa. E você escolhe, e aos poucos, quando você se posiciona e liberar aquela pessoa, o cônjuge, às vezes um amigo, um filho, no começo dói, vai fazendo, mas eu falo muito isso, você também fala, que tem gente que espera sentir para fazer. Tem coisa que você faz, é prático, vai escolhendo, quando você menos imaginar, aquilo que doía não dói mais. E é realmente bem isso aí, né? Às vezes nós sentimos para fazer e outras vezes nós precisamos fazer para sentir, né? E a decisão de perdoar é uma decisão, não é um sentimento como você falou. Né? E essa cura emocional que todo mundo quer viver, às vezes tem pessoas que estão ansiando por essa cura emocional. Mas não se posicionam. Mas não se posicionam e não tomam a decisão de perdoar. E mal sabem elas que após elas tomarem essa decisão de perdoar, vai ter um desencadear, né, na vida dela, onde ela vai conseguir desabrochar espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, assim, o amor vai crescer, o orgulho vai diminuir, assim, as coisas vão acontecer melhor na vida dela como casal, né? E como tudo está numa correria, nós também chegamos ao fim do nosso momento, né? Nós chegamos ao fim dessa conversa maravilhosa, falando de casal, né? Para casal, né? E poder saber que você, essa pessoa aí, né, de Deus, uma mulher de Deus, Amém. Uma pessoa que realmente tem vivido e buscado crescer na graça, na misericórdia, uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe, uma grande filha, né? E eu posso dizer que eu me orgulho muito de você, sobre quem você é e aquilo que você representa na minha vida, na vida do Joey. Né? Então dizer que realmente faz diferença total a sua vida na nossa vida. Mas eu queria que você pudesse deixar um recado final para todo mundo que está nos assistindo, tá? A fim de dar aquele finality, né? Aquele grande final que a gente possa seguir. Um recado que eu daria, assim, de algo que talvez eu nunca falei, é que um casamento forte, saudável, é uma parceria. Então, se você está rápido demais, você, homem, está rápido demais e a sua mulher está parado, ou você vai puxando ela para chegar no seu ritmo, ou você desacelera o seu para que ela possa ver uma esperança de chegar em um novo ritmo, né? Então, assim, cuidado, muito cuidado, porque assim, um casamento que uma pessoa se destaca demais e a outra desaparece demais, perigoso, não está saudável. Né? Ah, mas é porque eu sou muito rápido. Depois, se você é muito rápido, muito ativo, muito inteligente e a sua esposa está em um ritmo diferente, retrocede um pouquinho para que ela possa conseguir também brilhar, também, né, avançar. Então, mesma coisa a mulher, está no ritmo de capacidade, de projeto, de alcance, mas o marido está ficando para trás, os filhos estão ficando para trás, ter cuidado. Eu acredito que uma família saudável, um casamento saudável, é quando as pessoas, os cônjuges, os filhos, eles conseguem desfrutar da alegria e, assim, resumindo bem, senso comum, fica bom para todo mundo. Então, acho que um casamento forte, saudável, é quando os dois conseguem ser felizes e não são perfeitos, mas estão sendo aperfeiçoados a serem cada dia mais fortes, não desistindo um do outro. E, gente, falei demais, mas cuidado, porque o que está matando os casamentos nem sempre é traição, nem sempre é mentira, mas é um casamento muito crítico, onde a pessoa é muito professor, está sempre dando lição de moral, está sempre trazendo o erro do passado, sempre punindo. Aí a pessoa já não está bem, você termina de enterrar. Acho que casamento saudável é quando a gente é um canal de levantar o nosso cônjuge em uma área que nós estamos fortes, lembrando que um dia quem pode estar lá enterradinho somos nós. Então, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Por isso, levanta o teu cônjuge, anima ele, faz com que ele seja, tipo assim, a melhor versão dele. Tipo, eu amo que o Jorge seja a melhor versão dele, eu amo ser apaixonado pelo Jorge. Eu amo que ele só saia bonito e animado e bem cheiroso. Eu amo que ele possa ser cada vez mais inteligente, um melhor pastor, um melhor pai, um melhor profissional, porque nós fomos feitos e criados no nosso casamento para fazer o nosso cônjuge feliz. Amém? Amém. Conta comigo. Conta também comigo. E assim, não esqueça que Deus, ele ama o casamento, ele planejou o casamento. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Se lembra também que mensagem boa é a mensagem compartilhada. Então, compartilha essa mensagem com os casais, sejam eles casados, sejam noivos, sejam namorados, para que eles possam ter também
um cuidado especial de Deus para a vida deles. Então, Deus abençoe e até a próxima.